A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é a irmã Laila, do canal Nova Atalaia. Bom, eu tenho orado por todos, apresento a todos nas minhas orações ao Senhor Jesus. Irmãos, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o agir de Deus. Me veio assim essa palavra na minha cabeça. Eu vou contar assim da minha vida. De bênçãos que Deus deu assim para minha família, né? Talvez você está passando uma dificuldade financeira, alguma coisa assim que você está tendo necessidade no momento e você às vezes se pergunta por que os outros têm e você não, né? Assim, né? Se ficar um barulho de fundo aqui, não sou eu, é um bar que tem de frente de casa e tem um do lado. E às vezes passa algum carro de ovo, de qualquer coisa, de churros, de qualquer coisa, vai passar com um avião, uma máquina de lavar roupa. Alguma coisa vai aparecer, tá bom? Então, mas não é aqui em casa. Então, o agir de Deus. Eu vou contar assim umas bênçãos que Deus deu aqui em casa para o meu pai, pra gente, né? Aqui é minha família. Foi assim. Antes dessa... foi na pandemia, né? Não sei qual mês exatamente que começou a pandemia. Mas antes da pandemia... Foi antes da pandemia mesmo. Peraí, irmão, deixa eu voltar de novo, que agora eu me embolei todo aqui. Peraí. Antes da pandemia, uma irmã tinha falado pra mim fazer o cadastro do Bolsa Família. Eu já contei isso pra vocês, mas só pra me chegar onde eu quero aqui, tá? Aí eu fiz o cadastro, depois veio o negócio da pandemia, teve o auxílio, e meu pai e minha mãe receberam o auxílio. Aí, meu pai, ele tinha sido mandado embora da empresa que ele estava, né? E ele estava pegando seguro, mas o seguro ia acabar. Acho que era no mês de fevereiro, se eu não me engano. E depois ele tinha o dinheiro que ele pegou, né? Da empresa, né? Que ele tinha pegado. Mas aí depois ele tinha outras coisas, né? Tinha as coisas para pagar em casa e tal. Ai, meus irmãos, o Senhor abençoou com esse negócio desse auxílio que saiu. E meu pai ali, ele ficou mais tranquilo porque ele ia ter o dinheiro assim para pagar o aluguel, para pagar as outras contas, né? Porque só ele estava trabalhando. E eu estava fazendo só o bico lá na casa do casal católico lá que eu falei para vocês. Que eu não queria trabalhar daquele trabalho, né, de limpeza, mas ali eu tive que descer do meu orgulho, do meu nariz e passar o nariz no asfalto, né? Vamos botar um exemplo assim. Não que seja um trabalho desmerecedor. Não é um trabalho desmerecedor, entende? Entende isso? Eu tô falando que eu não queria aquele trabalho. Porque eu era ainda prepotente. Tava na igreja. Era prepotente porque eu não queria aquele trabalho. Eu queria um trabalho assim, tipo, né, alguma empresa, firma para ganhar benefício, né? Mas eu entendi que o trabalhar de Deus não é que nem a gente quer. Às vezes Deus coloca a gente num lugar só por causa de uma alma. Você vai ganhar uma mixaria ali. Nossa, não dá pra nada, aparentemente. Mas ali você vai pra lá por causa de almas. Deus já me colocou num trabalho por causa de almas. E ele me avisou antes de eu entrar nesse trabalho que eu ia entrar lá, mas não era pra me desprezar. Olha só o que Deus fala. Deus falou assim, eu vou te colocar lá, mas Deus falou assim, eu vou abrir uma porta pequena, mas não é para desprezar. Realmente, irmãos, eu ganhava muito pouco. Eu pagava para ir trabalhar, porque era longe, lá em cima, e tem uma subidona. E eu pagava passagem com dinheiro, porque eles não davam passagem. Então, eu ficava com muito pouco. E com esse pouco... Acho que foi até quando eu comprei a máquina, que eu já contei o testemunho da máquina. Eu já contei tanta coisa aqui que eu nem lembro mais.
É o testemunho da máquina que eu comprei pela fé ali e Deus me ajudou a pagar. Na verdade, eu acredito que essa máquina foi um presente de Deus mesmo. E então, às vezes, Deus coloca você num lugar para ver quem você é. E quando eu tava nesse emprego que Deus mandou eu ficar para não desprezar, apareceu uma oportunidade maior para ganhar mais e era registrado. E eu fui. Eu já contei aí num testemunho, se você quiser ouvir, renúncia por amor a Deus, renúncia por amor ao Pai, alguma coisa sobre renúncia, tá lá embaixo dos meus vídeos aí, você vai saber que é ele. Então, meus irmãos, Deus abençoou ali o meu pai. Ele saiu do emprego, mas aí veio o auxílio e deu pra gente passar, né, os tempos da pandemia. As coisas subiram lá em cima, o arroz subiu, lembra do arroz que subiu? Tá bem caro. E meu pai, ele ficava preocupado, e ele fica preocupado, né, quando as coisas ficam acabando assim. Eu já fico mais tranquila, porque eu sei que Deus vai prover, não sei da onde, mas ele vai me dar. Eu já fico assim, sabe? É tipo assim, eu fico com meus olhos fitados em Deus. Assim, eu não tenho. Eu fico pensando, eu mesmo não tenho, vou ter de onde tirar. Eu não tenho empresa, eu não tenho nada. Eu dependo de papai. Se papai não mandar, eu não como. Se papai mandar, eu como. Então eu fico esperando nele. Ainda que eu não saiba como é que vai vir, quando é que vai vir, não sei como é que vai ser. Mas eu só espero que ele vai me ajudar. Mandar uma macumbeira aqui na porta de casa com a cesta básica, alguma coisa vai acontecer. É assim. Então, Deus foi ajudando meu pai, suprindo toda a necessidade da gente. E ali, meu pai, nesse período, irmãos, que o arroz estava caro, meu pai ganhou ali alguns pacotes de arroz de um homem que trabalhava com ele. Olha só, no tempo que o arroz estava caro, o homem tirou da cesta dele os arroz, que era daqueles 5 quilos, né? Deu, parece que foi 2 ou foi 3, se eu não me engano. Não lembro mais, mas foi alguma coisa assim, que ele deu pro meu pai. E meu pai ficou feliz, porque estava muito caro, né, o arroz. E ele, o pai ficou feliz, me contou. Aí eu falei, amém, pai, graças a Deus, foi Deus. E Deus foi abençoando. Também, meus irmãos, eu queria dizer para vocês, assim, esse trabalho que eu tô, eu trabalho lá, eu vou dois dias, né? Eu vou 2 dias na semana. Não é toda semana que eu vou, mas na semana assim eu vou 2 dias. Aí, de 15 em 15, mas eu vou 2 dias assim na semana, né? Eu ganho pouco pro trabalho que eu faço lá na casa. É pouco, pra falar a verdade, é pouco. Mas eu entendo que é um trabalho de Deus para salvar aquela família, porque, querendo ou não, a palavra de Deus vai entrar lá dentro, né? Por eles serem católicos roxos. Mas de uma maneira ou de outra, através de um louvor, de um hino, mesmo que eles não queiram ouvir e tal, mas através de um louvor que eu cantar, que eu botar lá para ouvir alguma coisa, eu acredito que o Espírito Santo vai mover as águas, né? E também falar alguma coisa, né? Sempre que tiver oportunidade. Então, Deus foi me abençoando com esse trabalho e com esse dinheirinho desse trabalho que eu tenho guardado um dinheirinho, né? Que eu tô com uns planos futuros. Tenho guardado um dinheirinho, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas eu tô guardando mesmo assim. É de pouquinho, mas tô guardando. E Deus tem se mostrado presente na minha família. Meu pai, ele já, como eu disse a vocês uma vez aqui, que eu comentei até na comunidade uma vez, que ele quase foi assaltado, né? Ele ia trabalhar num certo horário e resolveu ir uns minutos, né, para frente. Resolveu ficar um pouco mais em casa. Eu acredito que foi o próprio Deus já movendo as águas ali. E meu pai não foi no horário que é para ele estar lá no ponto de ônibus. Aí quando meu pai chegou lá no ponto, um rapaz falou para ele assim: você chegou agora aqui? Aí ele falou: sim, que cheguei. Ele falou assim: acabou de ser assaltado 2 mulheres nesse tanto aqui, poucos minutos. Então eu entendi ali que era pro meu pai ficar em casa, porque ia ter um assalto lá.
Outro dia também meu pai chegou no ponto, tinha um rapaz do lado dele, e o rapaz ia pegar o mesmo ônibus que meu pai. Ele tem, acho que é 2 opções de ônibus que vai para onde meu pai trabalha. Meu pai foi e pegou esse primeiro ônibus, né? Falou, vou pegar esse aqui, pegou esse. E o rapaz ficou. Assim que meu pai subiu no ônibus, o outro homem que ficou foi assaltado. Teve uma vez, meus irmãos, que meu pai, ele ainda não é crente, né? Então ele bebe. Teve uma vez que meu pai, ele demorou a chegar aqui em casa. E eu aqui na garagem, onde eu tô aqui pra gravar o áudio pra vocês, eu tava sentada aqui e eu senti de ligar pro meu pai. Como se o Espírito Santo falasse dentro do meu coração, liga pro teu pai. Só que eu não liguei pro meu pai. Falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, né? Pensar assim, sei lá, o que é que passa na cabeça da gente nessa hora. Não liguei. Passou um tempo, de novo aquilo. Ligar pra pai, hein? Aí começou a me agoniar. Eu falei, moço, eu vou ligar logo. Já era bem mais pra parte da tarde, assim, bem tardezinha já, isso quando aconteceu. Tava pra anoitecer. Aí, quando eu liguei pro meu pai, eu falei, pai, tá onde? Ele falou assim, lá, eu tô perdido. Olha só, meus irmãos. Era o próprio Deus tocando no meu coração para me ligar pro meu pai e eu resistindo aqui, achando que era coisa da minha cabeça. E ali, eu falei, pai, tu tá onde? Ele falou, tô aqui em tal lugar. Eu não sabia onde era esse lugar, parece que nem era aqui em Osasco. E eu ia agora, meu Deus, e eu pedi a Deus que enviasse um anjo lá onde meu pai estivesse para trazer meu pai. Meus irmãos ali, meu pai passou o telefone para um rapaz lá que encontrou ele, não sei como que foi a história direito, assim, eu sei que foi um homem, que eu não tô lembrando direito mais. Foi um homem que estava na porta da casa dele, acho que meu pai pediu informação para ele e eu pedi para o papai passar o telefone para o homem, né? Aí o homem, eu falei, moço, faz alguma coisa aí, falei com o homem lá. Meu Deus, me ajuda aí, meus irmãos. O homem encaminhou o papai vir embora, né? E o pai foi pelo outro lado. Não sei se já acontece pra vocês. Não lembro. Foi por outra rua. Pra outra rua errada, né? Em vez dele seguir lá por onde o homem tava falando. O homem pegou e botou o pai dentro do carro e trouxe meu pai. Você acredita? Olha, na hora que eu pedi pra Deus preparar um anjo, Deus colocou aquele homem no caminho do meu pai. Que o homem, pai não sabe nem quem é o homem até hoje. O pai falou que se vê esse homem não sabe nem quem é. Não sabe quem é. E também Deus me deu livramentos também de assalto. E outro dia também, meus irmãos, eu estava indo para a igreja, abri o culto. E por o caminho que eu vou para a igreja tem 3, dá para ir por 3 caminhos, né? Dá para ir por 3 ruas, assim. E tem dia que eu vou para um lado, tem dia que eu vou para o outro, aí eu decido lá no meio do caminho. Aí nesse dia eu decidi ir por o caminho que tem a ponte. Uma ponte de ferro. Quando eu tô indo para a ponte de ferro, que eu viro a esquina, assim, que tem a ponte lá na frente, quem eu encontro? Do nada, assim, eu ia entrar pela outra rua. Eu falei, vou por aquela rua ali. Quem eu encontro? Meu pai. Quando eu olhei pro meu pai, ele tava com o semblante carregado. Não era meu pai ali. E eu olhei e falei, olha o que o Satanás quer fazer com meu pai. E tinha uma pedrona branca bem na frente, assim. E tinha o rio pro lado de lá, né? Eu falei, olha só, o inimigo ali querendo fazer mal com meu pai. E eu peguei meu pai. Quando meu pai me viu, eu olhei pro meu pai e falei, pai, tu tá vendo, fazendo o que aqui? Aí ele, oxi, e tu tá fazendo o que aqui? Recorre de Deus, me recorre de Deus. Tu veio por aqui? Eu falei, eu vim. E até meu pai falou que era coisa de Deus. Aí eu peguei e meu pai falou assim, não, pode ir pra igreja que eu vou só. Eu falei, não vou deixar você ir só não. Aí eu vim aqui em casa, deixei meu pai aqui, abri a porta, botei ele pra dentro, fechei a porta e vim embora, né? Fechei a porta e vim embora. Voltei pra igreja. Então, às vezes a gente pensa assim que é coisa da cabeça da gente, mas não é. É Deus que fala com a gente, mas a gente às vezes é insensível. Sabe?
Então Deus foi abençoando a minha casa e meus irmãos, Deus não deixa faltar nada. Nada, 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 nada. Sim, a gente tem tudo que a gente necessita para comer, para vestir. No pouco o Senhor multiplica, sabe? E eu acho interessante também, meus irmãos, que Deus, ele é um Deus. Deus é um Deus que gosta de presentear. Deus é um Deus que gosta de presentear. Porque eu falo pra vocês, do dia que eu fui pra Deus é Amor, não tô idolatrando a placa, mas eu tô falando do ministério que eu congrego. Porque se eu tivesse outro ministério e obedecesse a Deus, também Deus poderia me abençoar, por que não? Né? Mas estou falando no ministério qual eu congrego, eu não posso falar dos outros. Deus, quando eu fui para aquela igreja, mas não é, eu quero deixar uma coisa clara, que não é o ministério, é a tua sinceridade, é o teu caráter com Deus. Você pode estar no meio da Babilônia, mas se você for sincero, não se contaminar, oxe. Ah, mas aquela igreja é das portas arregaçadas, não tem outra para me ir, mas você vai se contaminar se o mundo estiver dentro do mundo e todo mundo lá nu, pelado, com as bundas de fora? Desculpa falar assim. Você vai se contaminar? Você vai se misturar? Você não é crente? Você não é luz? Não é sal da terra? Então, se firma ali. Seja um sal, tempere. Seja luz, brilhe. Entende? Então, Deus é um Deus que gosta de presentear. Como eu disse a vocês, eu gosto dos abusos social. E Deus sempre toca no coração de uma pessoa que vai lá na igreja, uma irmã, e ela sempre me dá roupas. E as que não servem eu dou para os outros. E as que já não dá para mim eu tiro do guarda-roupa e dou para os outros. Então, eu vejo isso como Deus me dando as coisas, sabe? Mas não para me estocar, porque tem pessoas que Deus dá as coisas, às vezes não serve, né? Ali é uma roupa grande, é pequena demais, mas é uma roupa que dá para dar para alguém. A pessoa não dá. A pessoa ela fica guardando, tipo um acumulador, né? Um acumulador é tanta tralha, é tanta coisa, é tanto sapato, é tanto chinelo, e às vezes um irmão, uma irmã na igreja não tem sapato, não tem chinelo, não tem nenhum dinheiro para comprar um chinelo, né? E a pessoa tem, mas não dá. Mesmo que se for velho, né? Assim que é velho, mas dá para usar, né, ainda. Então, eu tenho visto Deus agir. Às vezes eu tenho vontade de abrir a boca e chorar para... Eu queria abrir mais o meu coração, eu queria abrir mais a minha boca. Eu queria prantear para Deus. Eu queria, sei lá, eu queria rasgar meu coração. Eu queria me rasgar assim na presença de Deus. Mas muitas das vezes eu mesmo falo de mim, eu não consigo. Parece que meu coração não é tão mole como eu queria que fosse. Mas eu procuro de alguma maneira. Não sei explicar para vocês isso. Me humilhar para Deus, porque Deus é muito bom. Não deixa Deus por nada. Nada. Não deixa Deus por causa de nada. Vocês viram que eu passei, eu contei pra vocês no último vídeo, que eu pensei que eu ia desfalecer. Porque você sentir dor na carne é uma coisa, mas você sentir uma dor dentro de você é outra, porque ninguém vai te curar. Ninguém vai te curar. Ainda que alguém venha te dar um abraço, ainda que alguém venha fazer com... Ninguém tem a forma para te curar. Somente quem te formou sabe o que precisa, o que está quebrado, o que precisa ser colado, o que precisa ser renovado. Somente o Espírito Santo, sabe? Somente o Espírito Santo. Como eu disse lá, muitas vezes a gente acha que a gente está limpo na presença de Deus e aponta aquela pessoa que está com a saia coladinha nas pernas, na bunda colada, os peitos para fora, parecendo uma vaca, com sapatão, com brincão, com batonzão, os arrochadinhos, que tem os arrochadinhos agora também, né?
que tem aqueles das camisas apertadas, que a cintura fina. Então, tem de tudo. É um circo, né? Tem um palhaço para cada pessoa que quiser sorrir. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente que diz que é de doutrina não olha o nosso espelho. Não bota um espelho na nossa frente para olhar. Não, peraí, deixa eu ver aqui. O que eu estou fazendo? Quem sou eu? Será que eu sou crente? Porque eu falo para vocês, ó. Eu tenho descoberto que eu não sou crente. Sério. Tenho descoberto que eu não sou crente. Porque tem atitudes que eu tomo, que eu vou ver depois, que não é de crente. E é uma coisa que você tem que mudar toda hora, todo dia você tem que mudar. Todo instante. E eu falo para Deus, Deus, eu não sou crente, eu quero ser crente. Eu falo para Deus, eu quero ser crente. Eu quero ser crente, eu quero ser serva. Eu quero ser serva tua. Eu não quero ser qualquer coisa. Eu não quero ser mais um crente. Sabe, mas você sabe que para você ser um servo, você tem que se abaixar a sua cabeça. Você tem um general, então você tem que bater continência para ele. Entende? Então, meus irmãos, Deus tem abençoado a minha família. Deus tem me abençoado. Eu digo em todos os sentidos. Porque você ter a alegria do Espírito Santo dentro de você é muito maravilhoso. Na alegria da salvação, né? Você ter a alegria da salvação dentro do seu coração é muito gratificante. Olha, e mesmo se eu não tivesse nada, eu já falei isso para Deus, mesmo se Deus não tivesse me dado nada do tempo que eu estou na igreja, nem nada, assim, estou falando de coisas materiais, se Deus não tivesse me dado nada, eu ainda ia amar Deus do mesmo jeito. Só pelo fato dele preencher o vazio, o buraco que eu tinha. Já contei para vocês o meu testemunho. Eu tinha um buraco dentro da minha vida, um buraco que eu não sabia, eu não encontrava uma solução. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ler livros. Eu tinha uma estante cheia de livros de todo tipo. E até tinha uns livrinhos bíblicos com CD bíblico, né? E eu não entendia por que eu tinha aquilo ali. Aí hoje até dei pro meu irmão. Mas ele acho que ele nem ouviu ainda esse CD. Outro dia que eu tava ouvindo. E eu tinha um vazio dentro da minha alma. Eu tinha um buraco dentro de mim. Eu não entendia porque eu era diferente. Eu era diferente dos meus primos. Eu era diferente porque eu era diferente. Eu me achava estranha. Eu não sei explicar como era aquilo, mas eu achava que eu era estranha. Ah, meus irmãos, quando você ama a Deus é tão diferente. É uma coisa tão viva, meu Deus. Parece que é um mar que você tem dentro de você, assim, que mexe com toda a tua estrutura. Eu não sei explicar. É tão bom amar a Deus, tão bom, é tão gratificante. Oh, meus irmãos, a gente sofre muito, 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 muito mesmo. A gente ouve coisa que a gente não quer ouvir, a gente é machucado. Ferido na alma, mas ali o Espírito Santo, ele sara todas as feridas. Ele é mestre para sarar. Pensa numa pessoa que é mestre. Então, como eu disse a vocês aqui, quando eu vou inventar de fazer alguma coisa, alguém liga o som. Tá bom? Mas não, presta atenção nisso não, presta atenção no que eu tô falando, tá bom? Aqui é meio difícil, às vezes eu até penso em gravar alguma coisa. Só que eu não gravo por causa que aqui, às vezes o barulho tá estrondando, que até a janela treme. Então, me ajude em oração nisso aí também, por favor. Meu Deus, tenha misericórdia. Então, meus irmãos, você não é desamparado. Você não é desamparado. Você já viu uma palavra que fala nos Salmos que até o pardal achou ninho no templo do Senhor, se eu não me engano? Alguma coisa assim? Deus prepara ninho até ali para eles.
Por que Deus não vai preparar o que você precisa? Olha, pede com alegria no teu coração. Eu não sei, acho que o segredo é esse. É pedir as coisas para Deus sabendo que é com alegria no teu coração, sabendo que Deus está escutando. Sabendo que Deus está ouvindo. E Deus não esquece das coisas. A gente acha que Deus esquece, mas Deus não esquece. É um privilégio servir a Deus, é um privilégio. Mas sabe o que é mais interessante para nós que servem a Deus? É olhar para nós. Olhar para nós. Olhar para nós e ver onde estamos falhando com Deus. Onde estamos faltando com Deus. Será que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida? Porque muitas das vezes nossos dedos estão tudo pronto para apontar para os outros. Mas nós não estamos com a vida no altar de Deus. Ou a balança nossa pesa para um lado. Não está nivelado, não está boa a balança na presença de Deus. Então, também, irmãos, eu tenho acompanhado o canal Edificar, as orações, né? Eu sempre oro com eles. Foi um canal que me ajudou muito. Vou falar para vocês, eu descobri nesse canal que eu não era nada do que eu pensava. Eu tinha que me consertar interiormente, porque fora, né, a gente dá um jeito, mas dentro só Deus para trabalhar. E a gente deixar, né, também Deus trabalhar. Então eu descobri ali que eu precisava mudar, né? E Deus tem me ajudado a mudar. Esse canal é edificar mesmo, porque minha vida foi edificada. Não só lá, né, mas outros canais que eu também tenho, que minha vida foi edificada. Que os irmãos aí dessa cidade possam ser abençoados, os irmãos da igreja daí também possam ser edificados. E parece impossível para você o que você colocou na presença de Deus? Não é impossível. Deus revira o mundo se Ele quiser para te dar essa bênção. O que aconteceu comigo hoje eu vou falar para vocês. Eu já contei aí, não sei quando, mas foi aí no vídeo que eu contei. Que Deus tinha me dito que eu ia receber um convite. Eu estava aqui em São Paulo, eu ia pregar em Atibaia. E eu já tinha sido convidada para pregar em Minas, mas eu não tinha carta liberada para pregar lá. Então eu só ia pregar em Atibaia. Então o convite de Minas estava fora, descartado. Quando foi, eu ia viajar para Atibaia na sexta. Quando foi na quarta-feira, na quarta, antes da sexta, uma irmã falou para mim que eu ia receber um convite e que não era para me dizer não, porque senão Deus ia me colocar no ventre de uma baleia. Então o negócio não ia ser brincadeira. Então o que aconteceu? Eu não sabia que convite era esse, porque eu nunca imaginei que eu fosse receber outro convite para ir para Minas. Quando eu cheguei, e eu fiquei sem saber o que era, né? Mas quando eu cheguei em Atibaia, na sexta, o pastor me convidou para ir para Minas Gerais. E eu não podia dizer não, porque Deus já tinha me avisado, né? Se eu dissesse não, aí eu falei sim, mas aquele sim meio, sei lá. Sim, aí eu fui, né? Aceitei. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia que eu ia pregar, porque eu não tinha como pregar. Mas Deus deu uma reviravolta, não sei como foi que Deus fez aqui, não me pergunta. Eu só sei que Deus fez alguma coisa naquele lugar. Os anjos de Deus, o céu estava se movendo, porque não tinha como, não tinha. Ninguém me conhecia, ninguém sabia que era eu. O pastor não sabia que era eu.
Como é que ele vai deixar alguém chegar lá e pregar na igreja dele? Então Deus criou uma situação lá que o Senhor mesmo permitiu que eu pregasse. Então, impossível, não tem papel, ninguém vai assinar, essa causa não vai sair, o juiz não vai dar isso. Essa sentença, não, aquela pessoa que está presa na cadeia sair, nunca. Esse homem cachaceiro se libertar nunca, esse usuário de droga nunca, essa lésbica, travesti, transexual, gay. Essa minha mulher, esse meu esposo, essa minha esposa, sei lá, esta minha filha, este meu filho, este meu amigo, este meu pai, este minha mãe, este meu primo, essa minha prima. Haver uma mudança? O quê? Aconteceu alguma coisa aqui? Isto não vai acontecer. Acontece sim. Basta você confiar no Senhor e esperar. É fácil? Não. Mas é o que te prometeu é fiel. As promessas se cumprem sim quando você obedece. Porque se você ficar aí cambaleando, esculhambação para todo lado aí, não vai acontecer mesmo. Mas se você estiver ali, esperando o Senhor, sabe? Quietinho, esperando o Senhor dar as ordens. Ai, meu Deus, eu queria agir por aqui, meu Deus. Meu Deus, deixa eu falar, minha língua tá coçando. Já teve vez da minha língua coçar para me falar coisa. Mas eu fiquei com minha língua presa, eu prendi a cobra, a serpente, dentro da boca. Eu digo uma figura de linguagem, né? Para não falar. Então, não fica achando que não vai acontecer. Acontece. Só você esperar e obedecer. Tá bom? Deus provê tudo. Essa causa não vai sair. Eu digo que sai sim. Meus irmãos, teve um dia que meu pai ficou desempregado. Que ele já trabalhou acho que foi 3 empresas dentro do lugar que ele trabalha, que lá é um CD, né? Tem vários departamentos, várias firmas lá dentro. E meu pai tinha saído e ele ficou preocupado porque ele tem as contas para pagar, certo? E eu falei para pai, fica tranquilo, pai. Antes do mês fechar, Deus vai abrir outra porta para você. Eu falei assim, pela fé, porque eu não sou Deus, eu não sei o dia da manhã. Eu falei pela fé mesmo, falei, pai, antes de fechar, Deus abriu uma porta. Meus irmãos, quando foi no último dia do mês, acreditem, em nome de Jesus, chamaram meu pai para trabalhar. E eu falei, pai, eu não te falei que antes do mês fechar, eles iam te chamar? E assim como eu falei, não porque foi eu que falei, porque eu poderia falar e pronto, né? Mas eu falei pela fé em Jesus Cristo. E ali o Espírito Santo fez este milagre. E Deus cumpriu esta maravilha. Olha também uma coisa. Meu pai trabalhava numa empresa lá dentro desse galpão que não tinha horário para almoçar. Sabe? E meu pai era muito assim, escravizado lá. Assim, porque ele ficava com fome e tudo, não tinha tempo para descansar. E eu apresentei na mão do Senhor essa causa. Eu falei, Deus, faz alguma coisa. Eu orava e falava com Deus, Senhor, faz alguma coisa. Aí meu pai veio a sair dessa empresa. E ele foi para outra, lá dentro do mesmo galpão, mas é em outro lugar, outro nome, outra firma, né? Meus irmãos, e ali meu pai tem um horário agora de almoço, sabe? Eu apresentei essa causa a Deus, sabe? E eu tenho visto o Espírito Santo responder. No tempo dele, mas ele responde. É maravilhoso, meu Deus, como é glorificante servir a Deus, né? Como é glorificante servir a Deus, porque você é saciado, Parece que você vai transbordar, não sei explicar, mas é muito bom servir a Deus. É muito lindo servir a Deus, meus irmãos. Meu Deus, Deus é tão grande.
E por um filho, Deus move o céu, a terra, o universo, o planeta. Por uma alma, Deus envia alguém lá. Sai de uma cidade de X, vai na cidade de H. A pessoa não entende. Ah, mas por que eu vou sair daqui? Não sei o que, não sei o que. Às vezes é porque Deus tem uma obra para fazer lá, mas você vai voltar logo. Mas você tem que ir lá para fazer aquela obra. Entende? Espere no Senhor. Uma coisa que eu falo pra você, se você tiver compromissado, tipo assim, você tá orando com uma pessoa, né? Vamos botar assim um exemplo. Não faz nada se Deus não te der ordem. Ah, mas aquela pessoa toca um violão que é uma beleza. Aquela pessoa toca um teclado, toca um piano, sei lá, algum instrumento musical. Ou louva, ou canta, ou faz. Muito bem, amém, lindo, glória a Deus. Mas apresenta a Deus, apresenta esta pessoa a Deus, pede confirmação se é da vontade de Deus. Faça de tudo, porque eu mesmo fico preocupada com as irmãs inscritas no meu canal. Eu fico preocupada. Tem umas mesmo que eu já converso com elas, já toma cuidado. Fica, vigilando com teus olhos abertos. Bota os olhos aí para funcionar. Fica atenta. Ah, mas é tão boazinha. Muito bem, vai nessa. Apresenta o Senhor, pede para Deus tudo. Não move esse pé teu, pelo amor de Deus. Não move essa mão tua. Não se mexa enquanto Jesus não te der ordem. Porque depois é tarde, você firmar a aliança, pronto, acabou, já era. Vai ter que ficar lá naquela, tem que aguentar o tranco. Porque você firmou a aliança. E mesmo se vier a separar um dia, não sei, Deus o livre, vai permanecer só até a morte vier. Aí ficar viúvo, poderá casar de novo. Mas ninguém quer isso, né? Eu tô citando só uma coisa que eu não quero que aconteça. Um exemplo. Então, presta atenção. Olha tudo. Apresenta tudo na mão de Deus. Um segredo que eu te falo. Quando tu tiver alguma coisa para apresentar a Deus assim, fala só no pensamento. Não mexe nem teus lábios. Fala só você e Deus em espírito. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. Vi tuas lágrimas, filho, ouvi teu gemido. Nas madrugadas me buscas, sem importar com sono. Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono. Eu tenho visto as lutas que estás passando. Nos ombros a cruz tão pesada que estás carregando. São momentos tão difíceis que até pensas assim. Por certo, o Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Nas horas de angústia, meu filho, eu estava ao seu lado. Te carreguei em meus braços quando estavas cansado. Nos momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo. Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo. Lembra-te quando do mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre os muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei.
Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Jesus te ama muito e eu te amo também.